tela, certo? Sim. Muito bem. Todo mundo me ouve bem? Tá ótimo. Tá ótimo. Uhum. Pessoal, boa tarde a todos, então. Prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Prazer estar aqui tentando acrescentar alguma coisa na rotina de vocês, na prática clínica de vocês. A última imagem que eu vi aqui no monitor, porque quando a gente coloca a aula para projetar, some a carinha de todos vocês. Foi o Edmar com uma máscara aí no queixo, né? Deve estar atendendo, fazendo alguma coisa, e foi muito inspirador para mim, porque hoje eu vim dar aula justamente para você, Edmar, e justamente para todos que estão no Mocho. Eu vim dar uma aula muito prática, muito aplicada. Eu vim dar uma aula que eu espero que vocês usem esses conceitos no dia a dia. Como eu sempre digo nas minhas aulas, é muito legal quando a gente pode pegar um tema que nós estamos ouvindo e aplicar aquilo e mudar e melhorar alguma situação dentro do nosso consultório, dentro da nossa prática. E a prática que vocês estão exercendo hoje aí na Rio Saúde. Então, eu vou falar de um tema, terapêutica medicamentosa, que eu tenho certeza que todos vocês têm alguma dúvida. Eu tenho certeza que todos vocês queiram aprender, ouvir um pouquinho mais. E é um assunto que não é falado. A gente não paga um curso de terapêutica medicamentosa. A gente faz um curso de dentística, de endo, de pele, de harmonização orofacial, mas eu tenho certeza que nenhum de vocês até hoje vai fazer um curso de atualização em terapêutica medicamentosa em odontologia, porque, de fato, é uma coisa que a gente pega protocolos, usa medicamentos que a gente ouve falar, e a gente acaba replicando aquilo sem considerar a variedade de opções farmacológicas que nós temos à nossa disposição. Sem considerar, muitas vezes, as limitações de alguns medicamentos, os benefícios de outros medicamentos. Então, vamos ter uma conversa bem tranquila aqui hoje. Eu convido vocês a prestar atenção, porque eu vou ser muito objetivo. Eu enxuguei esse conteúdo gigantesco, pessoal, em alguns minutos. Então, eu não vou cansar vocês. Eu entendo que essa nossa via de comunicação aqui, pela aula online, ela é maçante. Não é uma via que eu posso abusar muito da paciência de vocês. Então, vamos tentar ser dinâmico, vamos prestar atenção aqui um pouquinho, que eu tenho certeza que vai acrescentar. Então, eu quero primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, a confiança da Rio Saúde, dos gestores que estão à frente, né, agradecer o Alan também, que tem estado com a gente aí durante esses 2 anos já, né, Alan, talvez até mais aí de parceria, e dizer que é um prazer essa parceria, agradecer o meu programa, o mestrado em odontologia, no mestrado profissional em odontologia, professora Maria Augusta, professora Patrícia, que estão na nossa coordenação, professor Jefferson, que está à frente também, então obrigado pela organização, pelo suporte que eles nos dão. E como o professor Jefferson comentou, sou cirurgião bucomaxilo, sou implantodontista, e eu pratico, pessoal. Eu faço meus atendimentos, eu tenho pacientes sob minha responsabilidade, e tudo que eu quero é oferecer um tratamento melhor que eu possa oferecer. Eu quero oferecer um pós-operatório seguro, eu não quero que meu paciente sinta dor, eu não quero que ele se sinta desconfortável, eu quero que ele inche o menos possível, eu quero controlar a dor do meu paciente quando eu não puder atendê-lo, e eu tenho ferramentas farmacológicas para fazer isso. E eu quero passar tudo para vocês. Eu tenho mestrado também em cirurgia bucomaxilofacial, doutorado em implantodontia, e hoje eu sou um dos responsáveis pela cadeira de cirurgia bucomaxilofacial da UFRJ, né, cujas portas estão abertas para todos vocês. E já de uma forma direta, o que eu vou abordar nessa pequena aula de hoje, nessa conversa? Eu vou falar sobre fármacos para controle da dor e inflamação. Analgésicos centrais periféricos, anti-inflamatórios, esteroidais e não esteroidais, e antibióticos. Então, vamos discutir um pouco sobre isso. E dentro desse contexto, e rodando por todas essas classes de medicamentos, o objetivo nosso aqui hoje é entender quando eu devo medicar, quando eu não devo medicar, e isso vale muito para os antibióticos, como eu devo fazer a administração desses medicamentos, por quanto tempo, qual posologia, e principalmente, por que eu estou dando remédio para esse paciente? Pessoal, o que eu vejo de prescrição desnecessária, o que eu vejo de prescrição que não faz sentido, sabe aquela prescrição do antibiótico quando a gente está com virose, né, fazendo uma analogia para os pronto-socorros por aí, não é muito diferente do que acontece em odontologia, não. E a gente vai ver alguns detalhes disso, entender alguns erros constantes que a gente comete na prescrição.
Então, vamos começar de uma forma bem direta com os fármacos para controle da dor e inflamação. E isso é muito importante para a gente, porque falou em dentista, a gente vai lembrar de dor. Seja a dor que a gente provoca no nosso ato operatório, entenda que quando você coloca uma broca no dente, quando você coloca um bisturi numa gengiva, você está produzindo uma dor, você está produzindo e desencadeando um processo inflamatório que vai gerar uma dor que vai perdurar depois daquele trauma. O paciente muitas vezes já traz essa dor com ele, e geralmente de um processo inflamatório. A dor odontológica, pessoal, ela, na grande maioria dos casos, ela advém de um processo inflamatório. São poucas dores neuropáticas que nós temos em odontologia, porque a maioria delas vem de um processo infeccioso, que gera um processo inflamatório. A própria pulpite, inflamação da polpa, é um processo inflamatório que distende aquele tecido pulpar e comprime as terminações nervosas, causando uma dor insuportável. Olha esse quadro aí. O quadro que está projetado no meu slide é clássico, é frequente, é dia a dia. Vocês pegam isso no consultório o tempo todo. Pericoronarite. Uma pericoronarite é uma dor que o paciente sente aguda, um incômodo, devido à inflamação localizada desse dente que está semi-incluso. As bactérias começam a entrar embaixo desse capuz pericoronário, provocar uma inflamação por causa dessa contaminação, essa gengiva incha, começa a ser eventualmente mordida pelo dente antagonista e aquilo vira uma festa para as bactérias. Então é uma dor inflamatória. E isso é tanto verdade que quando eu uso analgésicos centrais ou anti-inflamatórios não esteroidais para combater, por exemplo, uma dor pós-operatória da extração de um terceiro molar, esse artigo me mostra que, olha isso, anti-inflamatórios não esteroidais são mais efetivos para combater dor pós-operatória que analgésicos centrais em extração de dente incluso. É isso mesmo, porque o caráter inflamatório dessa dor é muito forte, porque é um trauma cirúrgico, e essa trauma produz um processo inflamatório. Muito bem. E que medicamentos que eu tenho para controlar essa dor do meu paciente? Quando eu devo utilizá-lo? Primeiro, eu tenho analgésico, e esses analgésicos são centrais e periféricos. São centrais quando eles agem diretamente no sistema nervoso central, são periféricos quando eles agem nas vias periféricas da dor. Sejam nos receptores, nos nervos, sejam nas substâncias químicas do processo inflamatório. Então, a gente tem essas duas possibilidades. E nós temos os anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios, como o próprio nome diz, são usados para combater o processo inflamatório. Então, aqui, eu não atuo somente na dor, eu atuo em mecanismos que diminuem a intensidade, a atividade do processo inflamatório, a perpetuação do processo inflamatório. Então, eu tenho anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, com mecanismos de ação diferentes, com vias de administração eventualmente diferentes. Posso fazer oral, posso fazer intramuscular, e medicamentos com indicações diferentes, sistemas terapêuticos diferentes. Vamos começar com analgésico periférico, com medicamentos que a gente conhece de muito tempo. Mas será que a gente conhece, de fato, esses remédios? Vamos olhar para a dipirona e para o paracetamol. Eu tenho esses 4 analgésicos periféricos no mercado, pessoal. Além da dipirona e do paracetamol, eu tenho ibuprofeno e AS. Mas vocês olhando para esse slide, vou te mostrar uma coisa. Dipirona e paracetamol estão de verde, não estão? Ibuprofeno e AS de azul. Por que isso? Porque o mecanismo de ação do ibuprofeno e do AS são o mesmo. Da dipirona e do paracetamol são totalmente diferentes. Vamos investigar um pouquinho mais. A dipirona, turma, é um analgésico mais utilizado no Brasil, não tenham dúvida disso. O medicamento está há quase 90 anos no mercado, a gente conhece tudo de dipirona, pensando que a dipirona é muito utilizada aqui, na Sul-América, alguns países africanos, muitos países da Europa, da América do Norte, não vendem dipirona, e é um medicamento com excelente atividade analgésica e anti-inflamatória. Perdão, analgésica e antitérmica, tá? A dipirona não é anti-inflamatória. A dipirona, ela age nas vias nervosas periféricas, então ele pega o nosso receptor, lá o receptor da dor, e ele diminui a excitabilidade desse receptor. Então esse receptor precisa de um estímulo muito maior para perceber a dor. Então, é um medicamento que eu posso dar na forma de comprimido, gotas, injetável, extremamente efetivo, é melhor do que o paracetamol em termos de eficácia em doses iguais. Eu quero dizer o seguinte, 500 mg de dipirona, 500 mg de paracetamol, dipirona é mais efetiva, e nós temos estudos clínicos provando isso.
Dipirona é mais interessante, mais efetiva. O problema é que a dipirona, ela causa mais efeitos adversos e tem mais pacientes que não podem tomar do que o paracetamol. Dipirona causa diminuição da pressão arterial, tem efeito hipotensor. Ela causa alergia em muitos pacientes. Tem muitos pacientes alérgicos à dipirona. E aí? O que a gente faz? Não dá dipirona, tem que partir para outro analgésico periférico. E dipirona pode ocasionar também a diminuição de algumas células, do nível sanguíneo de algumas células, da produção de alguns tipos celulares. Exemplo, neutrófilos, células de defesa, plaquetas, muitas vezes até eritrócitos. Então, nessa síntese, eu já posso dizer o seguinte, eu tenho que tomar cuidado para prescrever dipirona. Vamos lá? Paciente hipotenso, pressão baixa, cuidado com a dipirona. Paciente com doença maligna do sangue, olha lá, a pessoa está lá com uma anemia plásica, está lá com linfoma, está lá com qualquer doença que está diminuindo a quantidade de células, né? Uma neutropenia, uma plaquetopenia, cuidado. Não vamos optar por outros medicamentos. A dipirona tem a possibilidade de produzir agranulocitose. O que é isso? É diminuição do número de granulócitos, um tipo de leucócitos. Mas isso é tão raro, tão raro, tão raro, que a gente nem considera tanto, né? Inclusive, é por esse motivo que esse medicamento não é comercializado em muitos países desenvolvidos, da América do Norte, da Europa, por exemplo. Mas aqui no Brasil foi feito um consenso na década de 2000 para decidir se ela ia permanecer, se ela ia ser retirada do mercado, e decidiu-se por manter a dipirona, porque é um medicamento cujos benefícios ultrapassam muito os seus riscos, seus malefícios. Então, pessoal, dipirona, sem dúvida, primeira escolha, como medicamento analgésico, como medicamento antitérmico. Muito efetivo, muito bom. 500 miligramas. Só quero fazer uma correção para vocês. Dipirona eu tenho 500, agora está na moda dipirona 1 grama. Turma, a dose terapêutica são 500 miligramas, esses 500 miligramas são suficientes para remover combater a maior parte das dores que a gente tem nos nossos pós-operatórios. Vamos deixar a dipirona de 1 grama para aqueles pacientes que realmente precisam de uma analgesia maior, para aqueles casos de cirurgias mais invasivas, de forma que a gente mantenha a dose de 500 miligramas de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas para os nossos pacientes. Quando a gente passar de dipirona de 1 grama, a gente aumenta um pouco o intervalo de dose, a gente pode trabalhar com dose de 8 em 8 horas, né? Lembrando que uma dose máxima de dipirona estaria ao redor de 4 gramas dia, que é uma quantidade que, se eu der dipirona 1 grama de 6 em 6 horas, eu já bato essa dose. Então, vamos deixar a dipirona de 1 grama para a gente dar de 8 em 8 horas, e para aqueles casos que eu tenho uma expectativa muito grande de dor, ou a presença já de uma dor instalada muito intensa. O paracetamol. Paracetamol, famoso Tilenol. Pessoal, é um mega de um medicamento porque ele é muito seguro. Paracetamol é um dos analgésicos mais seguros que a gente tem no mercado, não tenham dúvida disso. É um medicamento que raramente tem alergia, muito, muito, muito raro ter alergia. É um analgésico, um antitérmico, assim como a dipirona. Ele pode ser dado a gestantes, a coagulopatas, a crianças, a paciente com dengue, é tudo tranquilo. Ele vem associado à codeína, naquele medicamento chamado Paco ou Tilex. Então, eu tenho um analgésico periférico e um analgésico central no mesmo remédio. Eu dou o mesmo medicamento e eu estou combatendo a dor por 2 vias totalmente diferentes, o que é muito positivo. Portanto, paracetamol é um medicamento associado com a segurança clínica. Posso prescrever tranquilo, sossegado. Lógico, eu tenho que evitar esse medicamento para recém-nascidos, não é medicamento para recém-nascido, e para pacientes com hepatopatia grave, insuficiência hepática grave. Por quê? Porque o paracetamol é um medicamento extensamente metabolizado pelo fígado. Se eu lembro de paracetamol, eu tenho que lembrar de fígado. Portanto, se o meu paciente tem uma insuficiência hepática grave, severa, eu tenho que tomar cuidado com esse medicamento e limitar a dose para aproximadamente 2 gramas dia. Eu estou dizendo que até para o paciente que tem insuficiência hepática, o paracetamol é o medicamento indicado, por incrível que pareça. A dose máxima do paracetamol são 4 gramas dia. Tá? Então, eu posso trabalhar tranquilo com 750 miligramas de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas. Aliás, a minha dica para vocês hoje é o seguinte: nem pensem em paracetamol de 500.
Já passa um paracetamol de 750, um medicamento seguro, o paciente vai tomar tranquilo e vai ter uma efetividade clínica maior do que o de 500 miligramas, tá bom? Então, nós temos doses de 500 a 1 grama, e essas doses são dadas de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas. No Brasil, nós não temos paracetamol de 1 grama. Na Europa, é muito comum ser prescrito. Então, dipirona, paracetamol. Dipirona age em nossos receptores periféricos e o paracetamol no sistema endocannabinoide, é um sistema de neurotransmissores periféricos que não tem nada a ver com ciclooxigenase. E agora a gente já muda para os dois analgésicos periféricos, ibuprofeno e AS, que eles estão muito relacionados e, dependendo da dose, eles viram anti-inflamatórios não esteroidais. E vamos entender como isso funciona. Eu vou fazer um raciocínio aqui com vocês, que parece ser uma coisa meio abstrata, mas não é. Porque esse raciocínio que vai durar 3 minutos, ele vai te ajudar a entender mecanismo de ação e efeitos adversos dos analgésicos periféricos, ibuprofeno, AS e de todos os anti-inflamatórios não esteroidais. O que é o seguinte, pessoal? A via inflamatória, ela acontece principalmente por uma substância chamada prostaglandina. Eu tenho certeza que você lembra e já ouviu esse nome em algum momento da sua vida. Prostaglandina. Essa prostaglandina é produzida aqui, ó, pela ciclooxigenase, enzima que a gente carinhosamente chama de COX. E a COX, nós temos a COX-1, a COX-2, COX-3, 4, 5, várias. Mas a gente vai ficar na 1 e na 2, sabe por quê? Porque a COX-1 e COX-2, ambas produzem a prostaglandina E2, que é a prostaglandina inflamatória, a PGE2. Essa prostaglandina inflamatória, ela está relacionada à dor, febre e aumento da atividade inflamatória. Dor, febre, inflamação. Então, isso quer dizer que, se eu bloquear, se eu parar de funcionar COX-1, COX-2, eu diminuo a dor, a febre e a inflamação, e é assim que todo anti-inflamatório não esteroidal funciona. Olha que fácil. Eles atuam inibindo a enzima ciclooxigenase, 1 e 2. Mas qual que é o problema? Essas enzimas não atuam só em dor, febre e inflamação. A COX-1, ela atua também na produção do muco gástrico, que protege o nosso estômago contra o ácido clorídrico, no funcionamento dos rins e na agregação plaquetária. Então, vou falar de novo. A COX-1, além de produzir a prostaglandina inflamatória, ela participa da função fisiológica do estômago, rim e da coagulação. Isso quer dizer que, se eu deixo de produzir, eu deixo de funcionar a COX-1, eu diminuo dor, febre e inflamação. Ótimo, é o que eu quero. Mas eu tenho os efeitos adversos de gastrite, de problema renal e de aumento de sangramento por problema na agregação plaquetária. Olha lá, então já estou entendendo por que o anti-inflamatório causa gastrite, por que ele causa problema renal e por que ele interfere na agregação plaquetária. A COX-2, ela está relacionada, além de dor, febre e inflamação, ela está relacionada à inibição da coagulação. Como que é isso? Nosso corpo também tem mecanismos para inibir o sangue de coagular, para impedir que ele coagule. Você imagina se o sangue começasse a se coagular involuntariamente nos vasos sanguíneos, a gente teria formação de trombos o tempo inteiro. Então, o nosso endotélio vascular, as nossas células vasculares, produzem prostaciclina o tempo todo. A prostaciclina não deixa o sangue coagular e ela é produzida pela COX-2. Então, olha o mesmo raciocínio. Se eu tiro o COX-2 da brincadeira, eu diminuo dor, febre e inflamação. Perfeito. Mas o meu sangue começa a coagular mais. Então, turma, não há efeito terapêutico sem efeito colateral. Tá bom? COX-1, COX-2. Qual das duas está mais relacionada com inflamação? A 2. A 2. Então, seria muito interessante se eu pudesse inibir só 2. Vocês concordam comigo? Porque eu não mexo com estômago, rim e sangramento. Eu vou mexer um pouco com coagulação de qualquer jeito, né? Mas aqui, meu sangue coagula e não sangra. Mas guardem essa informação. Guarda essa informação, porque a partir de agora eu já entendi que o efeito terapêutico do anti-inflamatório é combater dor, febre e inflamação pela inibição de ciclooxigenase. Mas os efeitos adversos desse medicamento são gastrite, problema renal e alteração de coagulação. Vamos lá.
Portanto, o ibuprofeno e a AS são dois analgésicos periféricos que, dependendo da dose, eles se transformam em anti-inflamatórios não esteroidais e eles se confundem aqui com outros ANs, como diclofenaco, nimesulida, cetorolaco, cetoprofeno, que são só anti-inflamatórios não esteroidais, não são analgésicos. Então, o AS. AS, turma, nós não vamos prescrever. Eu não vou falar nem sobre a AS, porque a AS não vale a pena. A AS a gente usa como antiagregante plaquetário. O nosso paciente toma depois do infarto, né, depois do AVC, ou para prevenir esses problemas. Para que eu vou dar, depois de uma cirurgia, um medicamento que vai interferir tanto com a hemostasia do paciente? É um medicamento que produz irritação gástrica, que interfere com hipoglicemia antes orais. Então, de fato, nem como analgésico, nem como anti-inflamatório, o AS é uma boa pedida. Então, esqueçam a aspirina na prescrição de vocês. Agora, o ibuprofeno é uma boa pedida. Ibuprofeno é um medicamento de baixo custo, com poucos efeitos adversos, né? É muito pesquisado, estudado, porque é um dos medicamentos mais usados nos Estados Unidos, depois do AS. Ele tem tanto ação analgésica como antitérmica e, dependendo da dose, anti-inflamatória. É um inibidor não seletivo de ciclooxigenase 2, né? Pode interferir com antihipertensivos. Vou falar daqui a pouco. Qualquer anti-inflamatório não esteroidal pode potencializar, aliás, pode diminuir o efeito hipertensivo, elevar a pressão arterial do nosso paciente. E o ibuprofeno, em doses de 200 ou 300 miligramas, ele é analgésico. 400 ou 600 miligramas, ele é anti-inflamatório. E quando ele se torna anti-inflamatório nessas doses mais altas, ele leva consigo o efeito analgésico. Isso quer dizer o seguinte: se eu prescrevo um ibuprofeno de 600 miligramas para o meu paciente, eu estou dando junto um analgésico e um anti-inflamatório. Então, turma, os analgésicos periféricos são indicados para o tratamento das dores leves a moderadas. E nós estudamos a dipirona, paracetamol, ibuprofeno e AS. E eu vou ficar aqui, ó, com esses três caras. 2 deles não tem nada a ver com a COX, um deles tem a ver com a COX, tá bom? Então, dipirona, nossa primeira escolha, paracetamol para os alérgicos a dipirona, o ibuprofeno também é uma boa escolha em 200, 300 miligramas, ele é um analgésico. Já os anti-inflamatórios não esteroidais são medicamentos que tem uma série deles no mercado, várias famílias, várias classes, nós temos uma gama muito grande de medicamentos. E a gente acaba ficando em quem, ó? Nimesulida. Nimesulida a gente prescreve, a gente não sabe por quê, a gente não sabe o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, a gente sabe que é 100 miligramas, que ela se chama Arflex, Melide, a gente bota na receita e dá certo. Se dá certo, não vou mexer, quem time que está ganhando não mexo, né? Mais ou menos assim. Vocês vão entender que, de fato, a nimesulida é um bom anti-inflamatório, mas nós temos outras opções que são bem interessantes e talvez até mais que a nimesulida. O próprio ibuprofeno de 600 é uma boa opção como anti-inflamatório, porque ele traz consigo o efeito analgésico. O AS a gente esquece dele, nós não vamos usar como anti-inflamatório. Os diclofenacos de sódio, potássio, cataflam, voltaren, não são bons em termos de efeitos adversos. Acaba atacando muito o estômago. O Deocil, turma, cetorolaco de trometamina, Deocil, Toradol, Toragesic, são anti-inflamatórios que têm um magnífico poder analgésico. Mas deixa eu te falar uma coisa, são anti-inflamatórios, não são analgésicos. Eu sei que muitos de nós temos o costume assim, ó, o paciente está com muita dor, bota um Deocil embaixo da boca, vai dar tudo certo, e dá. É um medicamento que tem uma eficiência analgésica fora de base, só que ele traz consigo todos os efeitos adversos dos anti-inflamatórios. Quais são eles? Prejuízo na função gástrica, renal e alteração da coagulação. Pessoal, não é brincadeira isso. Se um paciente meu toma anti-inflamatório não esteroidal em doses elevadas por 5, 6, 7, 8 dias consecutivamente, ele pode ter um problema gástrico, sim. Por um período muito prolongado, ele pode ter uma insuficiência renal. Isso é real. Isso é real. Não é raro um paciente dar entrada em hospital por conta de insuficiência renal produzida por anti-inflamatório, tá bom? Então, nós devemos usar o anti-inflamatório Deocil, cetorolaco, como anti-inflamatório, que a gente prescreve por 3 dias só. E o Profenid, cetoprofeno, muito utilizado também em hospital, que a gente tem a via endovenosa, intramuscular desse medicamento, é um ótimo anti-inflamatório. Portanto, anti-inflamatórios, a gente dá para todo paciente em qualquer caso? Não. Anti-inflamatório é indicado para procedimento invasivo, que eu tenho expectativa de uma inflamação que vai superar
os limites do paciente, de tolerância do paciente. Então, é para aquela cirurgia mais invasiva, é para aquele procedimento que eu agredi muito a polpa do dente, o periápice do dente. Então, eu preciso ter isso em mente. Não é para todos os pacientes. É um adjunto da analgesia pós-operatória, ele não é o personagem principal. Então, eu não dou anti-inflamatório em substituição ao analgésico. Ele é o anti-inflamatório indicado para inflamação. Para dor, a minha prescrição é o analgésico. E a função do não esteroidal é controlar sinais e sintomas agudos da inflamação, tá? Esse artigo, ele usa anti-inflamatório não esteroidal antes da cirurgia para ver se ele consegue garantir um alívio, uma melhora na dor depois da cirurgia. Isso a gente chama de analgesia preemptiva, significa preparar o corpo ali para a hora que vier a agressão, o nosso corpo reagir menos àquela agressão por conta do uso do medicamento. Será que dá certo? A resposta é não, tá? Quando a gente dá anti-inflamatório não esteroidal esperando um conforto maior após a cirurgia, isso não dá certo. A gente tem que fazer esse tipo de estratégia terapêutica com corticoide, que é o próximo assunto. Então, nós vamos utilizar anti-inflamatório não esteroidal, pessoal, por 2 a 3 dias. 2 a 3 dias é a média. A gente não passa disso porque a inflamação aguda dura 2 a 3 dias. Não dura mais que isso. E eu tenho que tomar cuidado, obviamente, com insuficiência renal. O paciente com qualquer tipo de doença renal, esquece anti-inflamatório. Insuficiência hepática grave, esquece anti-inflamatório. Gestante, você nunca prescreve anti-inflamatório. Aumenta a pressão, diminui o canal de comunicação da artéria placentária, tá? Pacientes anticoagulados também, tem que tomar cuidado, doenças gástricas graves, hipertensão arterial severa, paciente alérgico. Tem paciente que é alérgico a praticamente todos os anti-inflamatórios, principalmente paciente asmático. Tomem cuidado com esses pacientes, tá? Então, tira, esquece. Esse grupo de paciente a gente não prescreve anti-inflamatório não esteroidal. Então, aqui estão vários que a gente pode usar, algumas com seus regimes posológicos, né? O meloxicam de 15, diclofenaco de 50, a nimesulida tem de 100, tem de 200, tem de 400, cetorolaco é 10 sublingual, 30 intramuscular, cetoprofeno de 50 ou de 100, ibuprofeno 400 ou 600, todos são anti-inflamatórios não esteroidais. E temos vários outros. Aqui uma tabela de colinha para vocês, que eu posso mandar depois, tá? Não tenham vergonha de ter essas referências ali na gavetinha do consultório, no celular. A gente não é DEF ambulante. A gente vai usando, diversificando e aprendendo as posologias. E os anti-inflamatórios não esteroidais podem interagir com anticoagulante, antiagregante plaquetário, faz sentido, né? Antihipertensivo, eles podem aumentar a pressão arterial, hipoglicemiantes orais, principalmente o AS, a gente não vai usar AS, e alguns medicamentos de quimioterapia, como o metotrexato, é um antimetabólico. E também, dependendo, com alguns antibióticos, é o caso das quinolonas. E para encerrar anti-inflamatório já, e a gente ir para o esteroidal, nós temos os seletivos de COX-2. Quem conhece? A Coxia e Celebra. A gente tinha vários até 2005. A gente tinha... O principal era o Vioxx, se vocês se lembrarem. Lembram dele? Vioxx saiu do mercado, Bextra saiu do mercado, Prexige saiu do mercado, ficaram Celebra e Arcoxia. Esses são medicamentos inibidores seletivos de COX-2, ou seja, eles não vão atuar, ou vão atuar muito pouco, sobre o estômago e os rins. Então, são medicamentos mais seguros, mas eles inibem a ciclosporina, eles inibem a é difícil falar isso, né? Inibe a anticoagulação do sangue, prostaciclina, perfeito. Inibem a prostaciclina, que é a substância que não deixa o sangue se coagular. Então, quando eu permito a coagulação do sangue, eu posso formar trombos intravasculares, e esses trombos vão entupir artérias coronárias, vão entupir artérias cerebrais e podem produzir trombose, infarto, AVE, isquêmico. Portanto, pessoal, sintetizando para vocês, eu tenho que tomar cuidado com esses medicamentos para pacientes com risco de trombose, risco de infarto, risco de acidente vascular encefálico do tipo isquêmico.
Também pacientes com insuficiência renal crônica grave, esqueçam esses medicamentos. Grávida, esqueçam anti-inflamatório, não esteroidal. Esse é o segredo para a grávida, não fazer. E o regime terapêutico, pessoal, é o seguinte. Anti-inflamatório não esteroidal, como eu disse para vocês, ele deve ser utilizado em procedimentos muito invasivos. E ele não deve ser utilizado em substituição ao analgésico, ele é um coadjuvante do analgésico. Então, anti-inflamatório para combater inflamação aguda e o analgésico periférico para combater a dor. Então, na nossa prescrição, anti-inflamatório não esteroidal por 3 dias, analgésico enquanto houver dor. Eu vou prescrever uma nimesulida com dipirona ou com paracetamol. Uma arcóxia com dipirona ou com paracetamol. A arcóxia por quantos dias? 3. Vou prescrever um Deocil, que é um anti-inflamatório, por 3 dias, junto com dipirona ou paracetamol. Nossa, mas ele tem um efeito analgésico tão grande, você vai colocar dipirona ou paracetamol? Posso colocar. Eis aí um protocolo, pessoal, um regime terapêutico que não vai deixar seu paciente sentir dor nenhuma, zero dor. Deocil associado a uma dipirona de 500 miligramas ou até 1 grama, por que não? Se eu tenho aquele paciente com uma urgência muito grande, com uma dor muito aguda, eu não posso vê-lo naquele momento, tá aí um regime de medicamento que vai segurar a dor do seu paciente até você poder vê-lo, tá bom? Então, essa associação AN mais analgésico periférico é sempre bem-vinda. Nós temos artigos mostrando isso. Olha lá. AN mais analgésico periférico ou os medicamentos isolados usados de forma independente. A associação é sempre muito mais interessante. Então, 3 dias do anti-inflamatório e o analgésico periférico enquanto houver dor. E já encerrando os anti-inflamatórios, eu vou me lembrar dos corticoides. Corticoides são aqueles medicamentos cujo efeito mimetiza a ação do hormônio, que é o cortisol. E aí eu tenho a prednisona, prednisolona, betametasona, dexa, triamcinolona. E vocês vão concordar comigo que o que a gente mais usa no consultório é a dexametasona. Concorda? Por quê? Será que eu não poderia usar prednisona, prednisolona? Vamos ver. Corticoide ele é diferente do anti-inflamatório não esteroidal, diferente do AINE, porque o corticoide atua num monte de mecanismo inflamatório. Eu costumo fazer a seguinte analogia com os meus alunos. O AINE é como se fosse um extintor de incêndio, ele apaga o fogo que está queimando. Apaga a fogueira. Ou seja, a inflamação aguda está acontecendo, eu dou remédio, eu melhoro os sintomas daquela inflamação aguda. Isso é o AINE. Agora, o corticoide, pessoal, é como se ele fosse aquele preparo do terreno para não deixar pegar fogo. Sabe quando os bombeiros jogam aquela espuma que não deixa pegar fogo, resfria o terreno, joga água na periferia, justamente para não deixar pegar fogo? É assim que a gente vê o corticoide, é assim que a gente usa o corticoide. O corticoide ele vai no DNA das células e ele baixa a guarda. Ele diminui os mecanismos inflamatórios de praticamente todos os tecidos, né? Então, vejam, temos vários mecanismos, não é só a COX que ele está envolvido. Ele atua numa série de coisas, portanto, é um anti-inflamatório muito mais potente. O grande problema é que toda vez que eu tomo um comprimidinho de dexametasona, eu estou dando uma informação para o meu cérebro para parar de fazer cortisol. Eu falo para o cérebro fazer o seguinte, ó, vai lá na suprarrenal, que é a glândula que produz o cortisol, e manda ela parar de produzir cortisol, porque está cheio de corticoide o sangue. O nosso corpo não sabe identificar que o corticoide que está lá foi eu que tomei, não foi ele que produziu. Então, se eu tomo corticoide por muito tempo, numa dose alta, quando eu termino o meu regime, eu não estou mais produzindo cortisol. Tá? Então, tem que tomar cuidado com esses medicamentos. Olha a potência da dexametasona. O cortisol tem potência 1, a dexametasona 20 a 30. E a meia-vida? 36 a 54 horas. Isso significa que para um comprimidinho de dexametasona inocente, pequenininho daquele, embora do meu corpo, demora 3 dias. Então, deixa eu te falar uma coisa já. Para de dar dexametasona como se fosse medicamento para tomar de tempo em tempo, de hora em hora.
Tem muita gente que dá dexametasona de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, por 3 dias. Não faça isso. No final de 3 dias, a primeira dose que você administrou ainda está rodando. Você está acumulando doses de dexametasona num nível tão absurdo que seu paciente vai parar de produzir cortisol. Você pode ter certeza, no terceiro dia ele não está produzindo mais nada. Então, não dê dexametasona desse jeito. Por quê? Porque dexametasona, pessoal, tem que ser tomado em dose única pré-operatória. Essa é a melhor forma, esse é o melhor regime terapêutico para a gente administrar em cirurgia oral. Corticoide atua muito, muito sobre o edema, sobre o trismo, que está relacionado com o edema, e a morbidade pós-operatória, o sofrimento pós-cirúrgico. Por isso que eu tenho que tomar cuidado, porque olha o tamanho do quadrinho da dor aqui. Ele atua muito pouquinho sobre a dor. Então, pare de dar corticoide achando que o paciente vai melhorar da dor que ele está. Não, não vai. Só vai prevenir o edema, o trismo. O paciente vai inchar menos, vai ficar menos desconfortável, vai ter um pós-operatório mais confortável, mais seguro. Só que não vai melhorar a dor. Portanto, olha como a gente tem que usar a dexametasona. Dose única pré-operatória. Dessa maneira, não interfere com a hemostasia, possui ação antialérgica, não possui efeitos colaterais gastrointestinais e pode ser administrada a gestantes. Olha aqui, ó. Se eu precisar dar algum anti-inflamatório para uma gestante, corticoide, dexametasona. Como? 4 ou 8 miligramas, 1 a 2 horas antes da cirurgia. O ideal é que sejam 2 horas antes do procedimento. Dessa maneira, o paciente vai diminuir a atividade inflamatória e quando você começar o procedimento, essa atividade inflamatória já vai estar muito reduzida e ele vai inchar menos, sofrer menos depois. Lembra da analgesia preemptiva que eu falei lá atrás? Portanto, a gente tem isso agora, aqui acontecendo. Para cirurgias muito invasivas, eu vou pensar no diprospan. O que é o diprospan? Que também pode ser vendido de forma genérica. É o dipropiato e difosfato de betametasona. É a betametasona, que é a irmã gêmea da dexametasona, mas numa forma de liberação lenta e de liberação imediata. É um medicamento parecido com a benzetacil. A benzetacil é um antibiótico, mas benzetacil é uma penicilina que vai sendo liberada bem devagarzinho. A diprospan é um corticoide, uma betametasona que vai sendo liberado bem devagarzinho, tá? Então, se eu faço uma cirurgia muito invasiva, eu posso fazer 8 miligramas de dexa pré e depois da cirurgia fazer uma diprospan intramuscular. Lembrando que esse medicamento só tem intramuscular e o paciente vai se recuperando depois. Efeitos adversos? Tem. Corticoide, se usado incorretamente por muito tempo, prejuízo na formação óssea, diminuição na formação de colágeno, atraso na reparação tecidual, alteração da pressão ocular. Pode acontecer. Hipocalemia e sequestro cálcio, necrose óssea vascular, psicose. Então, cuidado, não são medicamentos que a gente vai usar por muito tempo, tá? Dose única pré-operatória. Então, vamos fechar. Fármacos para controle da dor e inflamação. Depois eu vou falar de antibiótico rapidinho, a gente já vai encerrar a aula. Então, fica comigo, não desiste, não. Fica aí mais um pouquinho que eu estou terminando. Analgésicos periféricos, dores leves a moderadas. O paciente sentiu muita dor, a previsão de dor é muito grande, analgésicos centrais. Analgésico central eu não abordei aqui, porque a gente praticamente, pessoal, vai ficar com codeína, que vem no paracetamol e codeína, PAP ou Tilex, e o tramadol, que é o tramadol. Tramadol de 50 ou de 100, Paco de 37 ou de 30, né, que está associado à codeína com paracetamol, e a gente só vai usar esses medicamentos SOS, para aquelas dores que não são aliviadas pela medicação original, tá bom? E os anti-inflamatórios não esteroidais, olha lá a indicação, tratamento dos sinais e sintomas agudos da inflamação instalada. Esteroidais, prevenção da inflamação, edema e morbidade pós-cirúrgica. Então, são muito empregados e muito bem-vindos para prevenção. E esse quadrinho aqui, ó, resume para a gente como que a gente deve utilizar esses medicamentos para o tratamento e prevenção da dor. Então, vamos lá, eu tenho um procedimento operatório, pré-operatório. Eu posso dar um anti-inflamatório esteroidal. Vamos supor uma cirurgia muito invasiva, um procedimento muito invasivo. Eu vou dar 8 miligramas, 2 comprimidinhos de dexametasona 2 horas antes. Operei.
Os primeiros 3 dias o meu paciente vai com anti-inflamatório não esteroidal. Ó, aqui eu já parei o anti-inflamatório esteroidal, viu? Dose única pré-operatória. Aqui eu vou entrar com a nimesulida, com o ibuprofeno, com o meloxicam, com o Arcoxa, com o Celebra, com o diclofenaco, todas essas opções, associados com a dipirona ou com o paracetamol. Então, o AINE não esteroidal fica por 3 dias, o periférico enquanto houver dor. Terminados 3 dias, o paciente continua com o periférico se ele ainda tiver dor. E se a dor não for aliviada por tudo isso, eu posso deixar prescrito um tramal ou um Tilex para ele tomar junto, que é um analgésico central. Tá bom? Vamos terminar agora com os antibióticos, que eu não vou falar de todos, eu vou falar de uma forma muito direta sobre aqueles que a gente usa, pessoal. Vai ser muito direto e eu estou indo para o final para não cansar vocês. Nós temos vários grupos de antibiótico, mas a gente fica com alguns deles. Penicilinas, alguns macrolídeos, um azalídeo, que é a azitromicina, né? Talvez uma quinolona, ciprofloxacino e o metronidazol. O que é a questão? Eu tenho 2 situações clínicas aqui que eu tenho certeza que vocês já viram. Né? Isso aqui talvez até um exagero, né? Uma foto antiga, 2, 4, 6, 7 implantes para colocar um protocolo superior, a gente já não faz isso há muitos anos, né? E 5 inferior. Mas aqui eu tenho uma infecção instalada, aqui eu tenho 0 infecção. Sabe qual que é o problema? É que a gente dá antibiótico para esse e para esse paciente da mesma maneira. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Eu trato essa infecção com o mesmo antibiótico, às vezes, no mesmo tempo que eu dou antibiótico para fazer essa cirurgia. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui, se o paciente está com uma infecção em curso, está com pus, está com dor, aqui esse paciente não tem infecção nenhuma. Muitas vezes ele está saudável. Será que faz sentido eu dar ao mesmo tempo, a mesma quantidade, a mesma dose para esses 2 pacientes? É óbvio que não. Mas a partir disso eu tenho 2 conceitos importantes. A terapia antibiótica, quando eu trato uma infecção instalada, e a profilaxia antibiótica, quando eu previno o surgimento de um processo infeccioso. Então, a profilaxia antibiótica, pessoal, é o que eu vou abordar aqui com vocês agora. Que a terapia, tratar com antibiótico, você acaba aprendendo quando você está fazendo cada especialidade. Como eu vou empregar antibiótico na endo, como eu vou empregar antibiótico na pério, na cirurgia e assim por diante. Agora, profilaxia antibiótica é uma coisa que a gente tem que se atentar, porque isso aqui está causando resistência bacteriana no mundo inteiro, que é usar antibiótico em pacientes que não têm infecção. Portanto, como eu decido? Essa é a pergunta que vai para a clínica. Como eu decido se um paciente deve ou não receber antibiótico antes de uma cirurgia? Que tipo de cirurgia que é importante ter? Qual paciente que é importante ter? Então, primeiro, quando eu faço profilaxia antibiótica, eu quero diminuir a bacteremia. Eu quero diminuir a quantidade de micro-organismos no sangue do paciente. Eu quero prevenir a endocardite infecciosa, que eu vou falar daqui a pouco. Pacientes com próteses articulares, eu quero prevenir que essas próteses sejam colonizadas por bactérias. Quando o paciente chega com trauma, quando eu estou fazendo cirurgia, eu quero impedir que aquele ponto de fragilidade, de acesso às bactérias, que é o leito cirúrgico, se infecte, se contamine. É por isso que eu uso antibiótico profilático. Portanto, de forma geral, eu costumo dizer que a profilaxia antibiótica ela é pesada por 3 pilares. Primeiro, o sistema imunológico do paciente, grau de contaminação local e invasividade do procedimento que você está fazendo. É simples assim, ó, não tem receita de bolo, vocês vão ver também. O sistema imunológico do paciente está bem, estou trabalhando numa área que não está absurdamente contaminada, o procedimento foi pouco invasivo, eu não preciso fazer profilaxia. Então, extrair um incisivo central, eu preciso fazer profilaxia antibiótica? Depende. Se eu for pensar pelo grau de invasividade do procedimento, não. Grau de contaminação, pode ser que não. Mas pode ser que eu esteja extraindo um incisivo central de um paciente sob quimioterapia, com leucócito lá embaixo. Então, peraí, o sistema imunológico não está bem, então preciso fazer profilaxia antibiótica, e tudo isso é muito relativo. Portanto, profilaxia antibiótica está indicado em pacientes com comprometimento imunológico, perfeito.
Cirurgias muito invasivas, certo. Procedimento em áreas altamente contaminadas, por causa da infecção, da disseminação de bactérias pela corrente circulatória. Presença de próteses articulares ou valvares. E a profilaxia antibiótica para prevenção de endocardite bacteriana, que é um capítulo à parte. Então, para ficar mais direto e mais fácil para vocês entenderem, ao invés de eu ficar com um monte de teoria aqui, eu preparei algumas perguntas para responder. Fica comigo aqui que você vai responder comigo. Ó, que antibiótico eu devo usar? Primeira escolha para odontologia, não inventa. Primeira escolha, amoxicilina. Está escrito clavulina aqui? Não, não está escrito clavulina. Está escrito amoxicilina simples, sem clavulanato de potássio. Tá? Amoxicilina comum é o antibiótico de primeira escolha, pessoal, porque é barato, porque é bactericida, porque pega um monte de bactéria da cavidade bucal, porque é uma penicilina, é pouco tóxica, tem poucos efeitos adversos. É um regime terapêutico bom. Se você puder dar amoxicilina de 875, muito melhor que dar de 500. 875 é 12 em 12, 500 são 8 em 8. Turma, antibiótico, se o paciente toma em horário errado, tudo dá errado. Todos os medicamentos que eu falei até agora, se o paciente tomar em horário errado, o problema é dele. Ele vai sentir dor. Agora, antibiótico, se ele tomar em horário errado, o problema é nosso, porque o nosso tratamento vai para o lixo. Então, atentem-se para isso. A adesão do tratamento ao seu regime antibiótico é muito importante. Então, hoje, a maior parte das minhas prescrições é de amoxicilina 875 miligramas. Ah, mas eu trabalho com paciente mais carente. Então, perfeito. Coloca de 500, não tem problema nenhum, mas enfatize que o paciente tem que tomar no horário certo. Clindamicina, segunda opção. Clindamicina, exatamente, é um antibiótico bacteriostático, não mata, ele só impede a reprodução. É um antibiótico tomado de 6 em 6 horas. Então, o paciente tem que acordar de madrugada para tomar por via oral. É um antibiótico excelente para as bactérias da boca. Tem uma ótima biodisponibilidade no tecido ósseo, na saliva. Ele mata muito mais bactéria anaeróbia do que a amoxicilina. Então, gente, a clindamicina, em termos de capacidade de abrangência de microbiota da boca, é muito melhor que a amoxicilina. O problema da clindamicina é que é um antibiótico mais tóxico, tem mais efeitos adversos. Os pacientes têm diarreia, náusea, vômito, muito frequentemente. Então, deixa a clindamicina para aqueles casos que você não puder dar a amoxicilina por causa de alergia. Metronidazol. Para que a gente usa metronidazol? Metronidazol só mata bactéria anaeróbia. Portanto, exceto na periodontite agressiva, que eu já não sei se mudou esse protocolo, vocês me desculpem, eu não sou periodontista, eu não sou atualizado com relação a esses protocolos. Os professores da pério, os especialistas aí da Rio Saúde vão saber muito mais do que eu. Ele era utilizado até pouco tempo para periodontite agressiva. Mas o metronidazol, de forma geral, é utilizado para complementar o espectro da amoxicilina ou da cefalexina, que é uma cefalosporina, para matar a bactéria anaeróbia. Quando eu tenho abscessos, formação de pus. Então, pensa assim, olha, fica aqui comigo. O paciente chegou aí no seu posto, na sua unidade de atendimento. Infecção, abscesso pericoronário, abscesso periapical, inchado, febre, linfadenopatia. Você vai dar amoxicilina mais metronidazol. Amoxicilina, 500, 8 em 8, 875, 12 em 12, mais metronidazol de 400, de 8 em 8 horas. Nesse caso, eu gosto da amoxicilina de 500, porque os dois ficam de 8 em 8 horas. Esse antibiótico vai matar todos os anaeróbios que a amoxicilina não mata e o paciente vai ter uma recuperação muito melhor. Então, metronidazol para ser associado e complementar o espectro da amoxicilina. Cefalosporinas. Quem se lembra aqui, quem conhece? A cefalexina, cefaclor, cefazolina, cefalotina, ceftriaxona de terceira geração. Que a gente prescreve no nosso dia a dia, pessoal, de primeira geração, cefalexina. Dá para usar em substituição à amoxicilina? Até dá. Até dá. Só que o espectro antibiótico desse antibiótico aqui, o espectro antimicrobiano desse antibiótico é mais voltado para a pele do que para a cavidade oral. Portanto, a cefalexina é um antibiótico mais empregado para infecções cutâneas que bucais.
Quem trabalha com harmonização facial, alguma coisa assim, vai usar a cefalexina como profilaxia antibiótica para procedimentos cutâneos, tá bom? Clavulin, para que eu vou usar clavulin? Turma, clavulin é utilizado para seios, para vias aéreas superiores, seio maxilar, para orofaringe. Então, quando eu vou fazer uma abordagem em seio maxilar, antibiótico de primeira escolha é o clavulin. Fora isso, a gente não vai usar o clavulin como profilaxia antibiótica de rotina, tá bom? Azitromicina, outra possibilidade também, um azalídeo, é um macrolídeo, antibiótico bacteriostático, não é bactericida, eu tomo um comprimido por dia, tá? Como profilaxia, eu posso tomar um comprimido 1 hora antes, também dá certo, e pode substituir a amoxicilina. Não tenho amoxicilina, o paciente é alérgico à amoxicilina, não se deu bem com a clindamicina, que é a segunda opção, pode usar a azitromicina, 500 miligramas, uma vez ao dia. Outro que a gente pode usar é a claritromicina, é mais caro que a azitromicina, mas também pode ser utilizado 500 miligramas de 12 em 12 horas. Então, olha lá, profilaxia em cirurgias orais. Sempre vou usar uma dose de ataque, que significa que é uma dose dobrada, triplicada, quadruplicada, e a amoxicilina hoje, a nossa tendência é utilizar 2 ou 3 gramas 1 hora antes da cirurgia, tá bom? Mas 1 grama ainda está valendo. O livro do professor Eduardo Dias de Andrade, ele preconiza 1 grama, 2 comprimidos de 500, 1 hora antes. Mas vocês vão ver que a literatura já preconiza o seguinte, doses bastante elevadas, uma vez só, para profilaxia. Uma vez só, antes da cirurgia. Clindamicina, 600 miligramas, 1 hora antes da cirurgia. São 2 comprimidos, a clindamicina são 300 miligramas. Eu tomo 2 antes da cirurgia. Azitromicina, 1 comprimido de 500, 1 hora antes da cirurgia. Tudo isso aqui é regime profilático. Por quanto tempo eu devo usar um antibiótico? Lembre-se que eu estou falando de terapia, de profilaxia. Eu não estou tratando infecção aqui, eu estou falando de profilaxia. Então, turma, a profilaxia ideal é feita antes da cirurgia, 1 hora antes. Por quê? Porque a hora que eu colocar o bisturi na boca do meu paciente, a hora que eu for fazer a intervenção, esse paciente está com muito antibiótico rodando nas suas artérias e veias, e o micro-organismo vai ser prontamente inativado quando ele cair na corrente circulatória. Isso é profilaxia. E aí você vai me dizer o seguinte, Jonatas, mas e se eu continuar depois da cirurgia por mais 7 dias? Você está dando 7 dias de antibiótico para um paciente que não tem infecção. E antibiótico é uma máxima que é o seguinte, quanto menos você der, melhor. Porque o paciente tem menos risco de desenvolver resistência. Então, a profilaxia ideal é só pré-operatória. Ah, mas eu abri, eu descolei, a cirurgia foi longa, o paciente tem uma má higiene oral, uma série de coisas, eu quero continuar. Ótimo, continue sua profilaxia, mas pelo menor tempo possível. Hoje a nossa tendência é de continuar a profilaxia ali por 3, 4, 5 dias estourando. Ah, mas não preciso completar o ciclo de 7 dias. Isso é um mito. Isso não é verdade. A gente não precisa dar antibiótico 7 dias em nenhuma das situações, nem para tratar, nem para prevenir a infecção. Tá bom? Então, principalmente para prevenir a infecção, quanto menos antibiótico você der, é melhor para o paciente, né? Então, seguir a profilaxia após o procedimento depende da invasividade, do estado imunológico, do grau de contaminação, e essa decisão é sua e não existe receita de bolo para isso. Use o menos de tempo possível, tá bom? Então, a profilaxia por 7 dias é mito. A gente não precisa estender a profilaxia por 7 dias para terminar o ciclo do antibiótico. Isso é mito. Ah, mas o paciente tem problema sistêmico. Ótimo. Qual? Não é todo problema sistêmico que justifica o uso de antibiótico. Ele é diabético tipo 1 descompensado, toma insulina, um paciente aidético. Veja, não é HIV positivo, é aidético, é totalmente diferente. Toma corticoide de forma crônica, tem insuficiência hepática, está apresentando qualquer doença que diminui o sistema imunológico, antibiótico nele, pré-operatório e pós-operatório, de acordo com a situação. Então, olha lá, paciente com qualquer problema sistêmico deve receber profilaxia antibiótica. Pessoal, eu já vi dentista dando antibiótico para paciente porque tem pressão alta, porque ele tem marca-passo, porque ele tem stent coronariano. Nada disso é indicação para antibiótico.
Vamos manter isso em mente. Isso é mito. Outra coisa, isso aqui é uma máxima, né? Olha, aqui as coisas não são ideais, a nossa biossegurança é meio falha, então eu dou antibiótico 7 dias, porque, né, para evitar infecção, contaminação cruzada, turma. Antibiótico não pode ser justificativa para falha em biossegurança. Se você tem esse problema, você tem que corrigir a biossegurança. Você não pode descontar no antibiótico. Você está fazendo um péssimo negócio para o seu paciente. Ele está tomando antibiótico sem necessidade e selecionando bactérias resistentes. Então, antibiótico não é justificativa para a falha de antisepsia. A gente precisa corrigir a antisepsia. E agora, já indo para o final, essa condição eu preciso destacar, que a endocardite infecciosa é uma situação que a gente se depara eventualmente no consultório com pacientes que chegam para a gente dizendo que tem alguns problemas de malformação cardíaca, endocardite prévia, válvulas protéticas no coração, e que a gente precisa dar antibióticos. Os pacientes às vezes até vêm com a cartinha do médico, ó, fazer profilaxia antibiótica antes de qualquer procedimento invasivo. Turma, mas afinal de contas, o que é essa endocardite? O que é esse raio dessa endocardite, que eu ouço falar disso do antibiótico, eu não entendo muito bem o que é isso. Endocardite é uma inflamação do endocárdio produzido por bactérias infecciosas. De uma forma muito simples, para você entender aqui, ó, fácil. O paciente tem irregularidades no coração, então essa foto de cima mostra uma malformação valvar, a prótese de baixo, a foto de baixo mostra uma cicatriz vegetativa numa prótese, numa válvula cardíaca. Isso significa que o sangue que está passando por ali, pessoal, se ele vier com bactérias, essas bactérias podem colonizar essa superfície do coração irregular, produzir uma infecção localizada. Você imagina uma infecção que se desenvolve dentro do músculo cardíaco. Qual que é a chance de sobrevida desse paciente? Baixíssima. É por isso que a endocardite tem um índice de fatalidade muito alto, tá bom? E essas bactérias geralmente vêm da boca, produzida por bacteremia transitória que a gente faz em cirurgias. Essa bacteremia da boca vem até na escovação, mas é óbvio que quando a gente tem uma cirurgia, ela é maior. Então a gente tem indicação de profilaxia em válvulas cardíacas protéticas, quando o paciente já teve endocardite, quando o paciente tem doenças cardíacas congênitas, isso ele vai vir com um papelzinho ali para você, disfunções valvares, cardiomiopatia. Jonas, mas eu não sei o que é nada disso, disfunção valvar, cardiomiopatia hipertrófica, tetralogia de Fallot, prolapso com ou sem regurgitação. Pessoal, esses problemas são diagnosticados previamente com o paciente, você pode ficar tranquilo. Você não vai diagnosticar na sua anamnese uma tetralogia de Fallot, um prolapso de válvula mitral, tá? O que você tem que fazer é identificar, quando o paciente relatar isso para você, você associar com uma memória sua, ou ter uma listinha na sua gaveta, no seu celular, e conferir que aquela é uma condição que tem justificativa de indicação de antibiótico. Agora, isso é muito importante. Quando eu não preciso dar antibiótico, de todos esses aqui, ó, sopro, não preciso de antibiótico. Prolapso sem regurgitação. Marca-passo, não precisa de profilaxia antibiótica. Estente coronariano, não precisa de antibiótico. E os regimes? 2 gramas de amoxicilina, 1 hora antes da cirurgia. Tá? É isso. Paciente alérgico, até 3 anos atrás, a segunda opção era clindamicina, 2 comprimidos 1 hora antes. Agora mudou. Tá? Segunda opção, a gente está com ampicilina ou claritromicina. Perdão. Azitromicina, tá aqui, ó, o claritromicina. Esse quadradinho aqui, ó, esse aqui é via parenteral, se eu for fazer intramuscular ou endovenoso. Então, pacientes alérgicos à amoxicilina, eu vou pular a clindamicina e eu vou ficar com a azitromicina ou a claritromicina, tá bom? Vou pular a cefalexina porque ela pode ter alergenicidade cruzada com a amoxicilina também. E a clindamicina, ela deixou de ser empregada, indicada, porque ela tem muito risco de causar colite pseudomembranosa, diarreia e tal. Embora esse risco, né, seja relativo, uma dose única não vai matar o paciente. Se você não tiver outro antibiótico, você pode usar sim a clindamicina, mas hoje as diretrizes apontam mais para ácido e para clárito. E agora, para terminar, pessoal, devo dar profilaxia antibiótica para prevenir
infecção e alveolite, extração de dente incluso. Esse é o maior grupo de odontologia baseada em evidências no mundo, né? Na verdade, medicina baseada em evidências. É o grupo Cochrane. A Fundação Cochrane, eles se dedicam a produzir e a amparar, na verdade, coletâneas, pesquisadores que fazem revisões sistemáticas sobre assuntos para definir protocolos de tratamento com base em evidências científicas, tomadas de decisão com base em evidências científicas. Então, esse é o grupo responsável, hoje em dia, pela decisão terapêutica de se usar ou não profilaxia antibiótica antes da extração de dentes impactados. E olha o que eles concluíram. Em média, tratando 19 pacientes saudáveis com profilaxia antibiótica, pode prevenir uma pessoa de ter infecção. Vou repetir. Eu tenho que dar antibiótico para 19 pessoas, em termos quantitativos, lógico, né, numa estimativa, para prevenir infecção em uma. Isso é muito ou é pouco? Justifica usar o antibiótico? Bom, se for eu, essa uma pessoa ter antibiótico, para mim justificaria, né? Se for o meu paciente, para mim justificaria. Mas isso levanta um alerta para a gente o seguinte, que o uso do antibiótico, ele não é assim tão efetivo como a gente pensa. Ele não salva os nossos pacientes de ter alveolite e infecção de forma tão eficaz como a gente pensa. Então, antes de entupir o paciente de antibiótico, antes de dar antibiótico profilático por 7 dias, como a gente costuma fazer, eu preciso pensar preparo de meio bucal, biossegurança, eu começo a ter um pós-operatório mais seguro. E ao invés de usar 7 dias de profilaxia antibiótica, eu posso fazer uma dose única pré-operatória e continuar por poucos dias depois da cirurgia. Isso já economiza muito antibiótico, isso já diminui a exposição do seu paciente ao medicamento e a diminuição de bactérias resistentes. Pessoal, foi um pouquinho corrido, mas eu queria passar esse conteúdo de uma forma prática e não ser cansativo para vocês. Eu falei em uma hora. Eu acho que deu para passar esse conteúdo de maneira tranquila, palatável e direta. E espero que ajude a todos aí, viu? Eu fico aberto se tiver alguma pergunta, alguma questão que vocês quiserem colocar aqui, eu vou estar à disposição. Perfeito. Parabéns, amei a aula, muito boa. Consegui acompanhar direitinho daqui. Só queria perguntar, Jonathan, se você conseguiu pegar aquele último slide que tem um pin. Ah, eu peguei, aqui. Se conseguir postar aqui para as pessoas, só para elas conseguirem marcar presença. Se vocês também tiverem qualquer dúvida, pessoal, pode colocar aqui também. Eu vou encerrar a gravação. Aqui.